E o assunto agora é emagrecimento. Quem não quer emagrecer ou vive de dieta? Eu vim conversar com o psicólogo, com o Dr. Roberto Garcia Júnior, que é o criador do programa Mente em Forma e que tem dado o que falar e que nos ajuda e muito nesse processo, né, doutor? Primeiro, o que é o programa Mente em Forma? O Mente em Forma, ele é um atendimento psicológico para pessoas que desejam alcançar o seu peso ideal, mas que têm dificuldades para conseguir se firmar numa dieta. Geralmente são pessoas que sabem de tudo na teoria de como emagrecer, pesquisam sobre dietas. Cardápios completos. Cardápios completos, sabem de tudo, mas na hora de colocar em prática, acabam tendo bastante dificuldade, né? E geralmente elas têm dificuldades por um motivo em comum. Qual? Que é a emoção. Né? Eu gosto de dizer que entre eu saber o que eu preciso fazer para emagrecer e eu realmente cumprir aquilo, existe uma ponte que se chama emoção. A gente precisa lidar com as emoções o tempo inteiro, a todo momento, no dia a dia. E eu saber gerenciar isso dentro de mim é uma questão de habilidade. E essas habilidades podem ser aprendidas no dia a dia, né? Porque a gente vê, primeiro, um número imenso, né, de obesos. Os dados, as estatísticas apontam o crescimento da obesidade, não só no nosso país, mas mundialmente falando. E a gente vê também que, principalmente as mulheres, sofrem aquela pressão de ter um corpo perfeito, esbelto, sarado e, acima de tudo, magro. E isso interfere. Então, psicologicamente falando, todas essas emoções auxiliam no processo de emagrecimento. É isso, resumindo? As emoções negativas que nós precisamos lidar todos os dias, elas realmente afetam a nossa relação com a comida. Então, quando eu sou influenciado por emoções como, por exemplo, ansiedade, né, até mesmo a pressão, a cobrança excessiva sobre o emagrecimento, né, como você falou, que a gente sente que a gente tem que emagrecer, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que ir para a academia, e quanto mais eu encaro como tenho que, mais pesado fica dentro de mim, e mais conflituoso, conturbado muitas vezes é o meu relacionamento com a comida, porque eu acho que se eu tenho que emagrecer, significa que o estado que eu estou agora não está certo, ou seja, é como se eu estivesse errado. E como que é eu conviver todos os dias com uma sensação como se eu estivesse errado, né? E daí muita gente aprende a rejeitar o seu próprio corpo, aprende a se abandonar, a se deixar de lado, né? E o Mente em Forma ele existe exatamente para ajudar essas pessoas a se encontrar com elas mesmas e saberem lidar com o emagrecimento de uma forma muito mais leve e amorosa, né? Acho que é o sonho de todo mundo que está assistindo, que está com um pouquinho de sobrepeso ou está com o peso bem acima. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Como que surgiu esse programa? Porque eu sei aí que tem uma história e que todo mundo vai ficar de boca aberta. Pois é, o Mente em Forma surgiu com uma realidade de vida, que é a minha realidade, né? Eu, desde meus 11 anos de idade, eu tinha um relacionamento bem conflituoso também com a comida. Eu tive episódios de compulsão por mais de 15 anos da minha vida. E eram episódios severos, difíceis, e a gente sofre calado, né? Porque no momento desses episódios, a gente não sai por aí contando para todo mundo que eu tive um episódio de compulsão alimentar. Então eram quantidades exorbitantes. E uma vez eu parei até em um hospital, internado, por questões de compulsão alimentar, né? E dentro dessas experiências foi quando eu, sempre pesquisando tudo sobre dieta, mas também nunca conseguindo cumprir da minha parte, né? Que foi quando eu me formei em psicologia em 2008. Em 2009, na minha especialização, eu conheci um livro que falava sobre isso. E a partir de então eu fui buscando outras fontes de conhecimento, praticando na minha própria vida, com auxílio também de terapia. E na medida que eu fui fazendo isso, né, eu virei sinônimo desse assunto. Quando eu fui realmente conseguindo lidar com a compulsão alimentar, eu virei sinônimo. E um dia eu pensei assim, que tal então, já que as pessoas só chegam para mim para falar sobre esse assunto, que tal criar um tipo de atendimento psicológico que ajude as pessoas que passaram pela mesma experiência que eu, né, que eu tive. Então eu decidi criar o Mente em Forma, que de uma forma muito particular veio esse nome na minha mente através de uma noite de sono. Veio Mente em Forma onde eu queria e eu achei muito interessante esse nome, e até hoje eu vivo esse sonho que eu digo, né, de ajudar todos os dias, de 8 da manhã até as 10 da noite, ajudando pessoas que passaram por essa mesma experiência que eu. Gente, ó, o resultado é bem positivo, viu? Porque ele é magro, você emagreceu 21 quilos, né? Sim, foram 21.
E gradualmente, é importante dizer que é gradualmente. A imagem de que o emagrecimento é uma curva reta onde você vai alcançando somente objetivos, ela é uma imagem muitas vezes fictícia. A gente precisa aprender a lidar com as nossas quedas, muitas vezes com as nossas falhas. Então, ao longo de anos, eu fui aprendendo principalmente a lidar com as minhas falhas. E o emagrecimento ele veio como uma consequência. Quando eu encaro o emagrecimento como se fosse um fim, eu só gero ansiedade dentro de mim, né? E aí realmente eu crio um relacionamento conflituoso. Então, quando eu foco no processo, em me amar, em ser uma pessoa mais leve, em cuidar da minha pessoa, o emagrecimento ele surge naturalmente. Agora, vamos tentar exemplificar só para quem está nos assistindo? Tá, por exemplo, então eu quero entrar no programa Mente em Forma. O que eu preciso fazer? A gente estava conversando aqui em off, gente, que eu falo assim, quarta-feira eu vou fazer uma academia, vou lá dançar. Só que não. E aí ele estava explicando que tem que ter o quê? Uma mudança comportamental, né? Essa é uma dica que a gente pode passar para quem está nos assistindo? Sim, nem toda questão de relacionamento com a comida ou com mudança de hábito é apenas uma questão emocional ou trauma, como se falam por aí, né? Tudo é trauma, então não só isso, também pode haver. Às vezes é uma questão de comportamento. Se eu, ao longo da vida, repetir um mesmo comportamento, como por exemplo, deixar para amanhã o fato de ir para a academia, né, eu vou ter cada vez mais facilidade de sempre deixar para amanhã o fato de ir para a academia. Então, quando a gente trabalha esse aspecto comportamental na pessoa, né, a gente, junto com o paciente, a gente faz de uma forma personalizada, do jeito dele, que dê para a vida dela, né, ela realmente se engajando no tempo dela, para que ela realmente se anime, como a gente falou, né? A gente espera ficar animado para conseguir fazer atividade física, para conseguir fazer dieta. Então a gente vive esperando algo que nunca chega. Mas quando eu aprendo que eu preciso mudar o meu comportamento primeiro, e o ânimo, todo o ânimo ele é uma consequência. Ele não é um fim como a gente espera também. Ele é uma consequência de uma atitude minha. Se eu estou desanimado, lógico, é porque muitas vezes eu não vou à academia, não consigo ir. Então o desânimo, ele é um reflexo, né? Se eu quero ficar animado, mudar o comportamento, modificar o comportamento gradualmente, no tempo dela, é essencial. Muito feliz de vir hoje prestigiar o Dr. Roberto na palestra. Eu sou nutricionista, entendo o quanto o trabalho dele é fundamental no meu trabalho. Vim hoje conhecer um pouco mais do programa, aprender e conseguir motivar os meus pacientes a buscarem ajuda também para o processo de emagrecimento. Bom, eu acho muito importante essa palestra que vai ser realizada hoje. Eu acredito que o Roberto é um excelente profissional, um psicólogo que cresceu muito nas redes sociais. Porque pensando hoje, né, nessa questão de saúde, de emagrecimento, isso vem crescendo muito e esse trabalho combinado do nutricionista com o psicólogo é muito importante. Por quê? Porque se você não mudar um pouco seus pensamentos, a forma com que você pensa a respeito da alimentação, do exercício físico, de tudo isso, você tem muita dificuldade de trabalhar só com um cardápio de um nutricionista.